Nosso canal tem como objetivo principal trazer vídeos e materiais para o crescimento de sua fé e comunhão com Deus. Tudo é preparado com muito temor, oração, jejum e estudo sério das Escrituras. Convidamos você a se tornar um patrocinador e cooperador com o verdadeiro Evangelho. Semeie com sua oferta para que possamos produzir mais vídeos e alcançar muito mais vidas para Jesus. Se inscreva em nosso canal, curta e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador das boas novas. Gente amada e querida, no livro Uma Vida com Propósitos, nós encontramos os pensamentos de Deus para as mais diversas áreas da nossa vida. E é bom lembrar, como disse o profeta Isaías, 700 anos antes de Jesus, no capítulo 55, que os pensamentos de Deus são maiores do que os nossos pensamentos e os caminhos de Deus são maiores do que os nossos caminhos. E hoje estamos na 6ª semana. Estamos evoluindo. Estamos como uma montanha russa. Estamos subindo no nosso carrinho, nessa aventura de crescimento espiritual. E o tema de hoje é: a vida é uma atribuição temporária. E é claro que Rick Warren está falando da vida na Terra. E o texto de Salmo 39:4 diz: Senhor, faz-me lembrar de quão breve será o meu tempo na terra. Faz-me lembrar de que os meus dias estão contados e que a minha vida é efêmera. Eu não sei você, mas eu tenho uma impressão, analisando, observando muita gente, de que parece que eles vivem só em função desta terra e de que não há uma eternidade. E a prova disso é que não estão se preparando para esta eternidade. E o único caminho da eternidade é Jesus. João 3,16 diz: porque Deus amou o mundo de uma maneira tão expressiva que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está numa única pessoa e o seu nome é Jesus. Aleluia! A vida terrena é uma atribuição temporária. A Bíblia é cheia de metáforas referentes à natureza breve e transitória da nossa vida na Terra. A vida é descrita como uma neblina, uma passagem, um sopro, um fio de fumaça. Jó, no capítulo 8, verso 9, disse: nascemos ontem e os nossos dias na terra passam como a sombra. Para aproveitar a vida da melhor maneira possível, você não pode se esquecer de duas verdades. Guarde isso. Primeira, em comparação com a eternidade, a vida terrena é extremamente breve. Segunda grande verdade: a terra é apenas uma residência temporária. Você não ficará aqui muito tempo, então não fique muito apegado a este mundo. Peça a Deus para ajudá-lo a ver esta vida real tal como ela é. No Salmo 39, verso 4, o rei Davi orou: Senhor, mostre-me o fim da minha vida e o tempo que me resta aqui na terra. Mostre-me como a vida é curta e me faça conhecer a minha fragilidade. Que oração linda! A Bíblia compara várias vezes a vida terrena a uma habitação temporária em um país estrangeiro. Aqui não é seu lar permanente nem seu destino. Você está só de passagem. A Bíblia usa termos como forasteiro,
peregrino, estrangeiro, visitante, viajante, para descrever nossa breve estada neste mundo. 1 Pedro 1,17 declara: se vocês chamam a Deus de Pai, vivam como residentes temporários na terra. Que visão gloriosa de Pedro! Os cristãos devem carregar seu green card para lembrar que sua cidadania é do céu. Deus quer que seus filhos vejam a vida de modo diferente de como a veem os não cristãos, pois estes pensam somente nas coisas da terra. E é interessante que quando Satanás falou pela boca de Pedro, Jesus disse, não a Pedro, mas a Satanás: arreda-te, Satanás, porque você só pensa nas coisas dos homens, nas coisas da terra. Os verdadeiros fiéis compreendem que há muito mais para viver, além dos poucos anos que passamos aqui. Confira lá em Filipenses, capítulo 3, versos 19 e 20. Nossa identidade está no lar eterno e nossa pátria é o céu. Quando você assimilar essa verdade, deixará de se preocupar em ter tudo na vida. Viver aqui e agora, adotando valores, prioridades e estilos terrenos, é um grande engano. A Bíblia diz, em 2 Coríntios capítulo 5, verso 20, somos embaixadores de Cristo. Muitos cristãos têm traído seu rei e seu reino. Chegaram à conclusão de que, por viverem aqui, seu lar é aqui. Mas o nosso lar não é aqui. A Bíblia é clara. Amigos, este mundo não é a casa de vocês. Por isso, não se sintam à vontade nele. 1 Pedro, capítulo 2, verso 11. Os que têm contato frequente com as coisas deste mundo devem usá-las corretamente, sem criar apego, pois este mundo e tudo que nele contém passarão. 1 Coríntios, capítulo 7, versículo 31, palavras do apóstolo Paulo. E nós vivemos na era da filosofia do hedonismo, do prazer. É mais fácil ter prazer nesta terra do que noutra coisa, quando na verdade o nosso prazer deveria estar no fato de que um dia moraremos para sempre com Jesus. E foi ele quem disse: eu irei para o Pai, mas voltarei e os levarei para que estejam comigo para sempre. Hoje em dia, é fácil esquecer que a vida não consiste em perseguir a felicidade. Somente quando nos lembramos de que a vida é um teste, um cargo de confiança e uma atribuição temporária, é que o encanto que tais coisas exercem sobre a nossa vida se desfará. As coisas que agora vemos estão aqui hoje, mas desaparecerão amanhã. Mas as coisas que não vemos agora irão durar para sempre. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. O fato de a terra não ser o nosso lar definitivo explica que, como seguidores de Jesus, experimentamos dificuldades, aflições e até rejeições deste mundo. Em João 15, 18 e 19,
e capítulo 16, versos 20 e 33, está escrito: isso também explica porque algumas promessas de Deus parecem não ter sido cumpridas, algumas orações parecem não ser respondidas e algumas situações parecem injustas. Esse não é o fim da história. Não somos completamente felizes porque não é para ser assim. A terra não é o nosso lar definitivo. Fomos criados para algo muito melhor e foi Deus quem planejou isso. Você poderia, juntamente comigo, concluir que Jesus foi uma pessoa infeliz. Ele viveu apenas 33 anos sobre a terra. Ele não se casou, ele não teve casa, ele não teve dinheiro, ele não teve bens materiais. E eu, na minha modesta experiência cristã, nos meus constantes estudos da Bíblia, não reconheço outra pessoa que tenha pisado no planeta Terra mais feliz do que o Senhor Jesus. Valores eternos se tornarão fatores determinantes em suas decisões. O famoso escritor C.S. Lewis disse: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Eu vou repetir. C.S. Lewis disse: tudo o que não é eterno é eternamente inútil. Que frase maravilhosa! Só poderia vir de um gênio como esse. A Bíblia diz: assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Isso está escrito em 2 Coríntios, capítulo 4, verso 18. É um erro fatal presumir que a meta de Deus para a sua vida é a prosperidade material ou a fama. Paulo foi fiel e mesmo assim acabou na prisão. Os profetas foram fiéis e foram mortos. João Batista, o último profeta, foi fiel, mas foi decapitado. Milhões de fiéis foram martirizados, perderam tudo que possuíam e chegaram ao fim da vida sem nada nas mãos, mas o fim da vida não é o fim de tudo. Eles estão na eternidade hoje com Jesus. Os olhos de Deus, os maiores heróis da fé, são os que trataram a vida como uma atribuição temporária e serviram fielmente, aguardando a recompensa que lhes foi prometida para a eternidade. Seu tempo neste mundo não é toda a história de sua vida. Você tem de esperar chegar ao céu para conhecer os outros capítulos da sua vida. É preciso ter fé para viver neste mundo como estrangeiro. Não serão necessários nem 2 segundos depois de você chegar ao céu para dizer: por que fiz? Por que fui dar tanta importância às coisas temporárias da terra? Onde eu estava com a cabeça? Quando a vida fica difícil e você é subjugado pelas dúvidas, ou quando fica imaginando se viver para Cristo vale o esforço, lembre-se de que você
ainda não chegou ao lar. O seu lar não é aqui. Na morte, você não irá embora de sua casa. Você irá para a sua casa. Vou repetir. Na morte, se você já recebeu a Jesus como Senhor da sua vida, se você já desistiu de si mesmo e Jesus é quem governa a sua vida, então você não irá embora de sua casa, mas você irá para a sua casa. Pensando sobre meu propósito de vida na sexta semana, tema para reflexão: o mundo não é meu lar. Graças a Deus, porque você deve ter notado que o mundo vai de mal a pior. Versículo para memorizar. Assim, fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas do que não se vê, pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 18. Pergunta para meditar: como o fato de a vida ser uma atribuição temporária deve mudar minha maneira de viver neste exato momento? Vamos orar, queridos. Espírito Santo, o Senhor que é o inspirador das Escrituras, o Senhor que inspirou o escritor deste livro, abre os nossos olhos para entender que a vida na terra é uma atribuição temporária, que aqui não é o nosso lar e que Jesus veio preparar para nós um novo lar. Lá em João capítulo 14 ele disse: não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas e eu vou preparar um lugar para vocês. Abre os olhos dos nossos corações, Pai, em nome de Jesus, para a tua glória e louvor. É indescritível a honra e a alegria que eu tenho de estar sempre com você. E por favor, assiste este vídeo num horário agradável, num horário de descanso, onde sua mente esteja em devaneio, e nos vemos na próxima semana para a próxima lição. E nunca se esqueça, por favor, o Pai te ama e eu também.